Júlia começou a esvaziar um armário e um baú que estavam cobertos por um lençol. Era estranho porque o lençol não tinha uma camada grossa de poeira como o resto do sótão. Claro, havia poeira ali também, mas não em quantidades tão grandes. Júlia pegou o lençol e descobriu um belo baú antigo do tamanho de uma pequena mala. Ela acariciou a tampa, notando como o baú estava bem preservado. Ela já estava pensando em onde colocá-lo quando pegou a alça da tampa e ela estava emperrada. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Júlia nasceu em uma pequena cidade do interior, sua mãe morreu em seu parto, teve uma grande hemorragia e não conseguiu chegar a tempo no hospital que ficava em outra cidade. Portanto, Júlia conheceu sua mãe apenas por fotos. Ela era muito bonita, não porque todas as crianças acham suas mães bonitas, mas porque todos diziam isso. Seu pai, no entanto, parecia não gostar de Júlia. Não que ele a machucasse ou batesse nela, ele apenas não tinha uma conexão emocional com a menina, ele poderia passar por ela sem olhar em seu rosto, o que para uma criança pode ser muito pior que uma palmada. As lembranças de Júlia estavam cheias de tristeza, a indiferença do pai e a ausência de uma mãe deixavam a vida da menina muito solitária e ela aprendeu desde cedo a se virar sozinha. Seu pai não lhe deixava faltar nada, mas não havia demonstrações de carinho. Uma senhora vinha todo dia na sua casa a cuidar dos afazeres domésticos e das necessidades de Júlia. Seu pai trabalhava o dia todo e quando voltava estava sempre cansado e ficava em frente à televisão. Era uma casa triste, um ambiente depressivo. A única coisa que a alegrava muito eram as escassas visitas de seu avô. Ele e seu pai não se davam bem, mas o avô era sempre muito carinhoso com Júlia, trazia presentes, levava para tomar sorvete, ela esperava ansiosamente todas as férias para ficar com o avô. Lá era tudo diferente, a casa dele era bonita e sempre cheia de amigos, o rádio estava sempre ligado em uma música animada e a sua vizinha, Dona Neide, sempre estava lá ensinando receitas para Júlia, bolos e bolachinhas de goiabada eram as suas preferidas. Suas melhores memórias de infância foram construídas ali na casa de seu avô. Quando tinha cerca de 10 anos, seu pai enfrentou uma grande depressão, ele não ia mais ao trabalho, começou a beber e a presença de Júlia começou a incomodá-lo, ela estava cada dia mais parecida com sua mãe e isso o atormentava. Júlia não sabia o que fazer e ligava para seu avô para que ele fosse buscá-la, mas ele nada podia fazer, já tinha proposto ao filho que a neta vivesse com ele, mas ele já havia rejeitado diversas vezes. No fundo ele sabia que sua vida seria muito mais solitária e difícil sem a filha por perto, por isso ele não abria mão de sua presença. O avô de Júlia tentava que o filho buscasse ajuda, mas ele nunca aceitou ou ouviu os conselhos do pai, foi se afundando cada vez mais. Uma certa manhã, Júlia estava pronta para ir à escola e foi se despedir do pai. Como costumava fazer todas as manhãs, o pai parecia ainda estar dormindo e ela não quis acordá-lo. Quando chegou da escola, a moça que ajudava nos afazeres domésticos estava em pânico, ele estava morto, comprimidos foram encontrados ao lado de sua cama junto com uma garrafa de bebida. Júlia entendeu que naquele momento não lhe restava mais ninguém, estava órfã e só tinha seu avô para recorrer. Júlia ligou para ele e contou o que havia acontecido. Seu avô chorou ao telefone, não tinha um bom relacionamento com seu filho, mas nunca quis que ele tivesse uma vida tão infeliz. O tempo passou e Júlia fez 12 anos, era verão e ela estava morando com seu avô, ambos estavam extremamente felizes. Na verdade, Júlia achava que nunca tinha sido tão feliz, às vezes se lembrava do pai e se entristecia. À medida que crescia, ela tentava entender por que seu pai não demonstrava carinho por ela. Júlia acreditava que ele a culpava pela morte da esposa. Ela pensava em ter essa conversa com o avô para ter a opinião dele, mas nunca encontrava o momento certo para esse assunto tão difícil. Seu avô apenas dizia que não conseguimos mudar o passado, e pensar que algo poderia ter sido diferente era inútil. Júlia cresceu, e de certa forma, concordava com seu avô. Ele era sábio e já tinha vivido muito tempo. Júlia estava ficando cada dia mais parecida com sua mãe, seus cabelos e olhos eram quase idênticos. No dia de finados seu avô decidiu levá-la ao cemitério onde sua mãe estava enterrada. Sem dizer nada a ela, ele a levou até a sepultura de sua mãe, que ela nunca tinha visitado antes. E quando ela viu o monumento, ficou chocada. Era um anjo branco enorme, erguendo-se acima de seu túmulo no cemitério, quase tocando o chão. Havia uma pequena placa no monumento com uma bela foto de sua mãe. Ela olhava para sua mãe sem desviar o olhar, e as lágrimas caíam incessantemente. "Olá, querida", cumprimentou o avô.
Trouxe um passarinho para você ver. Olhe como nossa inteligente e linda garota está crescendo. Ela está indo bem na escola. É muito parecida com você. Uma beleza igual à sua. Júlia ficou um pouco assustada, mas ouviu dizer que muitas pessoas conversavam nos cemitérios, compartilhando notícias com os entes queridos. Ela apenas se sentou em um banco enquanto o avô limpava a lápide com um pano e varria os detritos em volta do túmulo. Parecia que tudo era muito bem cuidado, com um vaso de flores e algumas velas. O avô estava sempre cuidando daquele lugar. Depois disso, eles apenas se sentaram. Júlia comia um doce que o avô havia lhe dado, olhando a foto de sua mãe. O cabelo negro era visível na foto, mas não dava para ver o quão comprido ele era. Júlia também tinha cabelos pretos bonitos. Sua mãe tinha traços faciais delicados, era realmente muito jovem e bonita. O pai de Júlia conheceu a sua mãe em uma festa de carnaval em uma cidade próxima. Ele levava uma vida tranquila, havia estudado engenharia e sua família tinha uma boa vida no interior. Já a mãe de Júlia era uma moça simples, não tinha família por perto e tinha vindo para aquela cidade à procura de emprego. Ela era muito bonita e alegre, o que encantou o pai de Júlia. Ele se apaixonou perdidamente por ela e logo a pediu em casamento. Júlia e o avô voltaram em silêncio do cemitério. Ele estava envolto em seus pensamentos. Júlia estava triste, sentia muito por não ter tido a oportunidade de conhecer sua mãe. Minutos depois eles chegaram em casa, onde a vida era completamente diferente. No verão naquela cidade do interior, havia muitas crianças brincando nas ruas. Júlia se juntou às crianças, eles nadavam no rio, pegavam frutas, e à noite, faziam fogueira no jardim. E depois de um dia agitado, Júlia dormia profundamente, sem pensar nas tristezas que envolveram sua infância. Às vezes parecia tudo um passado muito distante. Júlia não percebeu como o verão passou depressa. Logo teria que entrar na rotina de estudos novamente. Seu avô era rígido com relação a isso. Queria que Júlia tivesse uma boa profissão. Ele sabia que não estaria em sua vida para sempre e tentava ensiná-la a ser independente. Todos os dias, Júlia tinha uma nova ideia. Ela queria ser médica, cabeleireira ou até motorista de táxi. Seu avô sempre a ouvia atentamente, depois dizia simplesmente o que era bom e o que era ruim naquela profissão, mas nunca insistia. Júlia ouvia atentamente e percebia que havia mais aspectos negativos do que imaginava. Ela concordava silenciosamente com o avô, e depois se surpreendia como havia chegado naquela conclusão. Os anos se passaram e Júlia decidiu que ingressaria na faculdade de medicina. Seu avô a apoiou. Querida, você vai ser uma ótima médica, tenho certeza. As notas de Júlia eram excelentes e após se dedicar por um ano em um cursinho, ela passou em uma ótima faculdade a 300 quilômetros de distância de seu avô. Ela não queria deixá-lo, mas os dois sabiam que era necessário. Ele não queria sair da sua cidade, dizia que nunca se acostumaria a viver em uma cidade grande. Júlia se mudou para fazer a faculdade, seu avô ajudava com todas as despesas e ela conseguia se dedicar totalmente aos estudos, se destacando muito durante o curso. Logo ela conseguiria fazer estágio em grandes hospitais. Nesta época, seu avô começou a apresentar alguns problemas de saúde. Ele, que sempre foi muito saudável e nem mesmo aparentava sua idade, começou a ter diversos problemas e Júlia sempre ligava para ele preocupada com sua saúde. Ele era sua única família e ela não podia perdê-lo. Ela o amava profundamente, sem reservas. Prestes a se formar, Júlia foi passar o feriado com o avô. Fazia tempo que ela não o visitava, as provas finais estavam tomando todo o seu tempo e ela queria se formar o mais rápido possível. Ele estava com dificuldades para respirar, lhe faltava ar e Júlia se alarmou com seu estado. Ela não imaginava que estava tão ruim assim. Na verdade, ele mentia para ela ao telefone e amenizava o que estava sentindo. Vovô, eu nunca poderia imaginar que você estava neste estado, eu teria vindo antes. Júlia o levou a todos os especialistas e logo ele estava medicado. Mas Júlia lhe disse que ela não voltaria para a faculdade até que ele melhorasse. Nesse momento, o avô ficou tão bravo que Júlia ficou assustada. Ela nunca tinha visto o avô tão zangado. Ele disse: "Não ouse fazer uma coisa tão estúpida. Não quero que você jogue sua vida fora por um velho como eu. Não quero mais pessoas estragando a própria vida por minha causa." Júlia não entendeu completamente o que ele quis dizer com a última frase, ou simplesmente não quis perguntar. Sentiu-se chateada e tentou visitar seu avô todos os fins de semana, preocupada com seu bem-estar.
Ele não estava apresentando melhoras. Júlia se sentia impotente por ainda não ser uma médica formada e com seus conhecimentos não via nenhum motivo para o avô não estar melhorando com aquelas medicações. Ela já tinha analisado seus exames diversas vezes e o diagnóstico dos médicos estava correto. Quando Júlia teve que voltar para a faculdade, ela pediu que Dona Neide, uma vizinha gentil que sempre esteve presente na vida deles, cuidasse de seu avô. No entanto, o avô não gostava de ninguém cuidando dele, ele sempre foi muito ativo e nunca dependeu de ninguém. A vizinha contava que ele costumava ser um grande conquistador. Era um homem muito bonito e nenhuma mulher conseguia resistir a ele, exceto ela, e que foi por isso que ele era tão ranzinza com ela. Júlia ria dessas histórias, e o avô eventualmente também começou a achar graça delas. Os meses se passaram e o estado de saúde do avô se deteriorou ainda mais. Foi quando Júlia percebeu que seu avô provavelmente não tinha muito tempo de vida. Por isso, ao final do curso, quando Júlia poderia fazer sua residência em qualquer grande hospital que escolhesse, ela pediu uma vaga na pequena cidade do avô. E eles aceitaram prontamente, pois ter bons médicos na cidade era uma raridade. O avô estava muito feliz quando Júlia voltou e se emocionou com a chegada dela. Ao mesmo tempo que ele queria que ela alçasse grandes voos, também era difícil para ele viver longe dela. Na verdade, ele estava muito orgulhoso de vê-la como médica em sua cidade. Ele teve uma pequena melhora com os cuidados intensivos de Júlia, que estava sempre atenta aos horários das medicações e fazia com que ele fizesse caminhadas e melhorasse sua alimentação. Quando Júlia estava trabalhando, ele sentia falta dela e se alegrava quando ela voltava. Ele adorava se sentar no sofá com ela enquanto tomavam café e ele lhe contava histórias de sua juventude. Júlia ouvia atentamente, percebendo que a Dona Neide não estava errada. Ele era um galanteador na juventude, e suas histórias eram inúmeras. Júlia achava que ele estava apenas inventando algumas delas, mas a vizinha sempre confirmava as histórias do avô. Ela não só concordava com ele, mas também o lembrava de algumas de suas conquistas. E o avô sempre respondia: "Só agora me dei conta que você sabe da minha vida mais do que eu mesmo." E todos riam. O tempo passou e Júlia já estava vivendo na cidade por quase 6 anos. Seu avô já não se levantava mais da cama, mas ele ainda estava lúcido e com boa memória. Suas conversas ainda eram frequentes e Júlia adorava esses momentos com o avô. Ele não falava muito sobre o pai e a mãe de Júlia, mas qualquer informação era muito valiosa para ela, e ela queria guardar todas em sua memória, pois sabia que a partida de seu avô estava cada vez mais próxima. Durante um dia de trabalho ela recebeu uma ligação de Dona Neide. O tão temido dia havia chegado, seu querido avô havia falecido dormindo. Júlia entrou em estado de choque. Se ela soubesse que aquele seria seu último dia com ele, ela teria feito diferente, teria dado um beijo mais demorado nele, um abraço mais apertado, teria feito mais perguntas. Mas nesse momento, ela se lembrou dos ensinamentos do avô: nós não podemos mudar o passado e não podemos ficar sofrendo por isso. O velório reuniu toda a cidade. Seu avô era um homem muito conhecido por todos. A partir de então, Júlia teve que aprender a viver sozinha sem o avô. Ela conseguiu um médico substituto para ficar em seu lugar e tirou algumas semanas de férias para passar pelo luto. Haviam passado alguns dias do velório e Júlia decidiu arrumar a casa. Ela já estava acostumada com a vida que levava na pequena cidade e não estava pronta para deixar tudo para trás e ir embora. Ela queria organizar e decorar tudo do seu jeito. Ela passou 2 dias organizando e limpando a casa, descartando todas as coisas que seu avô tinha acumulado ao longo dos anos e que não tinham utilidade. Então Júlia subiu para o sótão e ficou chocada ao descobrir que seu avô havia acumulado muitas coisas lá. Havia móveis velhos, mesas, cadeiras e até um armário. Júlia não conseguia entender por que seu avô tinha guardado todas essas coisas inúteis, algumas das quais estavam em péssimo estado. No entanto, ela estava determinada a limpar o espaço. Ela começou a olhar as coisas, uma por uma, e descobriu que o sótão era um verdadeiro depósito de antiguidades. Seu avô costumava vasculhar o sótão por longos períodos, mas Júlia nunca imaginou que houvesse tantas coisas lá. Ele dizia que era perigoso para ela subir lá e ela, sempre muito obediente, nunca se atreveu a desobedecer ao avô. À medida que Júlia continuava a limpar o sótão, ela percebeu que seu avô era uma pessoa muito sentimental. Ele mantinha cartas antigas, fotos e objetos que tinham significados especiais para ele. Júlia se sentiu triste e comovida ao descobrir os segredos de seu avô e as lembranças que ele mantinha, e olhando essas coisas ela conseguia identificar os pedaços de história que ele havia lhe contado. Ela suspirou, sentindo que não conseguiria lidar com tudo sozinha.
E também, não poderia fazer isso rapidamente, levaria tempo até ela olhar todas aquelas coisas. Então ela decidiu começar devagar, arrastando primeiro os itens menores, e em seguida, lidando com os maiores. No primeiro dia, carregou várias roupas antigas e cobertores para doação. Ela agora tinha prova de que alguns idosos realmente costumam ser acumuladores. Júlia sentiu que algumas das coisas nem pertenciam ao seu avô, mas à sua avó, que ela nunca tinha conhecido, pois havia falecido ainda nova. Após inspecionar todo o espaço, Júlia pensou: se eu tirar tudo daqui, limpar e vender, talvez eu possa levantar algum dinheiro. No entanto, esses eram apenas pensamentos, e a jovem não tinha a intenção de fazer nada disso naquele momento. Júlia estava exausta, então adormeceu assim que sua cabeça tocou o travesseiro. Ela decidiu que precisava descansar um pouco, pois seu período de folga estava quase terminando e ela ainda tinha muito a fazer em casa. No dia seguinte, Júlia começou a esvaziar um armário e um baú que estavam cobertos por um lençol. Era estranho porque o lençol não tinha uma camada grossa de poeira como o resto do sótão. Claro, havia poeira ali também, mas não em quantidades tão grandes. Júlia pegou o lençol e descobriu um belo baú antigo do tamanho de uma pequena mala. Ela acariciou a tampa, notando como o baú estava bem preservado. Ela já estava pensando em onde colocá-lo quando pegou a alça da tampa e ela estava emperrada. Depois de forçar um pouco, a tampa se abriu. O baú estava cheio, e Júlia olhou para dentro. Havia algumas folhas de papel e um saco plástico transparente com dinheiro. Suas mãos começaram a suar enquanto ela se perguntava de onde aquilo havia surgido. Ela retirou as folhas de papel, mas não encontrou nada relevante sobre o que eram. Em seguida, ela pegou o saco com o dinheiro. Era uma quantia considerável em notas grandes. Júlia sentiu as palmas das mãos suando. Ela nunca havia ganhado na loteria ou encontrado moedas antigas, então a sorte não costumava sorrir para ela quando se tratava de dinheiro. Mas agora, havia uma verdadeira fortuna diante dela. Naquele momento, Júlia não entendia de onde aquilo havia surgido. Ela pegou um dos pedaços de papel e começou a lê-lo. Era um testamento. Júlia leu o documento uma e outra vez, sem realmente entender o que estava acontecendo. O testamento estava em seu nome, mas o que ela leu a deixou perplexa. Era uma carta escrita por seu avô, endereçada a ela. Ele começava a contar uma história que Júlia nunca poderia ter imaginado e que depois foi confirmada por Dona Neide, que sabia de tudo e por amizade nunca havia contado nada para ninguém. Dizia que logo que o pai de Júlia se casou com sua mãe, mudarão-se para a mesma cidade do avô. Ele já era viúvo há muitos anos e não lhe faltavam pretendentes. Era um homem bonito de cabelos grisalhos, corpo atlético e sempre andava muito bem vestido. Seu filho mantinha pouco contato com ele, pois não se davam muito bem. Pouco tempo depois, o pai de Júlia foi chamado para trabalhar por alguns meses em uma plataforma de petróleo. Ele não poderia levar a esposa, mas o salário era muito bom e faria uma grande diferença para o futuro do casal. Mesmo com os pedidos da mãe de Júlia para que ele não fosse, pois ela não conhecia ninguém na cidade e não tinha nenhum parente por perto, ele não a ouviu e viajou a trabalho. Ela ficou triste e decepcionada com a atitude do marido. Eles eram recém-casados e ela se sentiu abandonada. Seu avô ficou penalizado com a situação dela e começou a visitá-la para ver se ela precisava de algo. Também não achou certo o filho deixar a esposa ali sozinha, achava que ele poderia ter buscado outras oportunidades de trabalho, mas sempre foi muito ganancioso. Neste período os dois construíram uma relação de carinho e cuidado. Ela se apegou a ele e se sentia protegida quando ele estava por perto e esperava ansiosa por suas visitas. O avô dizia na carta. As emoções se inflamaram. Eu era mais experiente, eu sei. Não havia necessidade de causar tudo isso, mas eu não consegui. Eu estava apaixonado como um garoto, o mundo virou de cabeça para baixo. Tentei não pensar no que aconteceria a seguir e apenas me entreguei a esse sentimento. Meu filho voltou, e nós paramos de nos ver. Como eu sofri! Como desejei ir e buscar minha amada. Mas ele era meu filho, e sua mãe disse que trazer tal vergonha para a família estava fora de questão, ela sempre seria vista como uma traidora. Então eu obedeci. Eu decidi que, de qualquer maneira, com o tempo, ela se arrependeria de ter se envolvido comigo. E meu filho, jovem como era, poderia se adaptar e tudo ficaria bem para eles. Eu me afastei. Tempos depois ela estava grávida, imaginei que tudo ficaria bem, afinal eles estavam vivendo como um casal novamente.
Mas quando você nasceu, meu filho fez as contas e percebeu que você não era filha dele. Ela havia engravidado enquanto ele estava fora. A partir daí, começou o pesadelo. Sua mãe faleceu e nunca me contou nada sobre a gravidez. Pelas contas, você é minha filha, minha adorada filha. Nunca tive coragem de contar ao seu pai. Já lhe pesava o sofrimento de perder sua mãe e descobrir que você não era filha dele. Imagina receber a notícia de que seu próprio pai o traiu? Era pesado demais para ele e me arrependo profundamente, não por sua vida, minha querida Júlia, mas por todo o sofrimento que meus atos causaram. Você foi minha alegria em meio a tantas atribulações. Me perdoe por tudo. Te amo imensamente. Júlia ficou chocada ao ler essas palavras e perceber que seu avô a considerava sua filha, não sua neta. Ela leu a carta novamente, tentando absorver a magnitude do que estava escrito. Este era o motivo pelo qual seu pai a tratava daquela maneira. Ele conviveu com uma criança que não era sua filha, na verdade eram meio-irmãos. Que grande confusão sua vida havia virado. Depois de longas conversas com Dona Neide, Júlia começava a digerir as informações. Dona Neide, mas por que me contar essa história agora que ele não está mais aqui? Não seria melhor ele ter levado esse segredo com ele? Júlia questionava. Ele dizia que não ficaria em paz se não te contasse a verdade. Ele não teve a oportunidade de se desculpar com seu filho e isso o atormentou até o último momento. Ele queria poder ter o seu perdão, mas não conseguia fazer isso pessoalmente. Foi quando lhe dei a ideia de escrever a carta. Dona Neide respondeu. Júlia guardou tudo em segurança no sótão, sabendo que sua vida tinha mudado para sempre. Agora, ela tinha uma herança que nunca imaginou. Seu avô levava uma vida simples e ela não tinha ideia de que ele havia acumulado tanto dinheiro. O que faria com esse segredo, com o dinheiro e com a verdade sobre sua própria identidade? Essas questões a assombraram enquanto ela continuava sua vida naquela cidade, agora carregando o peso de um segredo profundo que seu avô teve que manter por tantos anos. Ela não conseguia apontar culpados nessa história, mas um grande sentimento a tomou. Ela precisava encontrar o túmulo de seu pai, na verdade, de seu irmão. Ele não era culpado de nada nesta história e agora ela entendia o porquê de ele não demonstrar sentimentos por ela. Na verdade, ter essa explicação foi um alívio para ela. 3 meses depois, Júlia se mudou para outra cidade, vendeu a casa e decidiu recomeçar sua vida longe dali. Ela pediu uma vaga em um grande hospital e eles a contrataram. Finalmente ela conseguiria seguir em frente, mas antes precisava fazer uma coisa. Ela foi até o cemitério e colocou a lápide. Descanse em paz, querido irmão. Onde estava aquele que ela considerava seu pai antes de saber toda a verdade? Agora parecia estar tudo em seu devido lugar. Uma vez por ano, ela ia ao cemitério, deixava flores e conversava com o seu verdadeiro pai, da mesma forma que costumavam fazer. Ela arrumava tudo por alguns minutos e ia visitar o irmão. Depois de algum tempo, Júlia se casou. Ela teve 2 filhas maravilhosas, e contou ao marido sua história. Quando ele a ouviu pela primeira vez, disse que essa história deveria ser transformada em um filme. Júlia prometeu a si mesma que, quando suas filhas crescerem, ela contará a elas essa história. É complexa e cheia de sofrimentos, mas fará com que qualquer pessoa pense antes de agir impulsivamente, pois realmente não conseguimos mudar o passado, temos que agir corretamente no presente para não criarmos sofrimentos futuros. Você já conheceu alguém que foi traído pela própria família? Você perdoaria esse tipo de traição? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.